Iniciando a gravação de mais um vídeo, esse tem um tema bem interessante, na minha opinião, que é o hábito. Por isso, o tema do vídeo é refletindo sobre os hábitos que possuímos. Agradeço a você que tem assistido aos vídeos, tem se inscrito em meu canal do YouTube, tem postado também opiniões a respeito do tema, se concorda ou se não concorda, e agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho. O hábito é o conjunto de reflexos mentais acumulados, operando indução a uma rotina. Rotina que é muito importante na nossa vida, mas é necessário que nós façamos uma reflexão se essa rotina está sendo produtiva. A maioria dos espíritos encarnados aqui no planeta Terra vem certamente de incontáveis séculos, nos quais viveu muitas vezes sem reflexão e mesmo sem resistência moral. Há a tendência generalizada de consumir os pensamentos alheios, ajustando-se a eles, não trabalhando no sentido de observar se isso é correto ou não. E por conta disso, exagera-se nas necessidades e se aparta da simplicidade com que seria fácil viver em paz. Porque são muitas as pretensas necessidades. Ergue-se todo um sistema defensivo em torno delas. Para assegurar o que entende ser um mínimo necessário, o ser humano acaba se tornando egoísta e muitas vezes cruel. Ele arma-se de cautela, de desconfiança, para além daquilo que seria justo para a sua preservação. Isso acaba dando vazão ao instinto da posse, que é ruim. Claro que precisamos entender que temos coisas que nós gostamos muito, mas temos que nos entender que aquilo que é material não levaremos conosco. Vai ser dispensado. Levaremos conosco somente aquilo que estiver dentro de nós, dentro do nosso coração. Por isso que a posse precisa ser refletida e tratada com muito cuidado. Porque acaba criando, a posse, reflexos de egoísmo, acaba exacerbando o orgulho, criando a vaidade e fazendo surgir o medo. Muitas vezes caminha, então, em razão da influência, ao sabor dessas influências mundanas, suscetível quase sempre à opinião alheia aos ditames da moda e da mídia. Lembrando que cada um de nós é dono do seu próprio destino e o está construindo agora. Então, por não refletir detidamente sobre os propósitos superiores da existência, engana-se depois do berço, para se desenganar depois do túmulo. Ou seja, ele adentra ao corpo físico, mas acaba esquecendo-se, o que é comum. Nós nos esquecemos sim daquilo que fomos anteriormente, mas nós guardamos dentro de nós a certeza do que é certo e do que é errado. E quando a gente retorna ao plano espiritual, através da morte do corpo físico, o que é que vai ocorrer? Vamos nos sentir extremamente insatisfeitos por não termos feito aquilo que teríamos condições de fazer e que já tínhamos hábitos saudáveis, salutares, mas a gente preferiu caminhar pelos caminhos dos hábitos lamentáveis. Porque o que acontece? Muitas vezes o espírito aprisiona-se no binômio ilusão-desilusão, no qual ele gasta longos séculos, começando e recomeçando a senda, ou o caminho que lhe cabe avançar. Não é lícito, importante a gente entender isso, desprezar a rotina, quando ela é construtiva. Porque a rotina é um caminho que nós temos, muito importante na vida de todos nós. Mas desde que seja uma rotina construtiva, um caminho construtivo. Porque é por ela que o ser se levanta no espaço e no tempo e conquista os recursos que vão lhe enobrecer
a sua vida como espírito imortal que é. Contudo, a evolução impõe a instituição, ou seja, a construção de novos costumes, a fim de que o ser se liberte das fórmulas inferiores que ainda estão dentro de cada um de nós como hábitos infelizes. E, para impulsionar esse processo redentor rumo ao alto, não há melhor modelo do que Jesus. Jesus, sem violência de qualquer natureza, alterou os padrões da moda moral em que a Terra vivia há milênios. Não vamos dizer que houve mudança absoluta da época em que Jesus veio aqui, ocupando um corpo material, e agora. Houve sim grande mudança, mas ainda precisa haver mais e maiores mudanças. Então, o que fez Jesus? Contra o uso da condenação metódica, que era a prática habitual, era o hábito daquela época, Jesus ofereceu a prática do perdão. Em relação à tradição da raça, Jesus opôs o fundamento da fraternidade legítima, porque afinal de contas, Jesus nos ensinou que todos somos filhos de Deus. E, enquanto estamos encarnados no planeta Terra, pertencemos a uma única raça, a raça humana. Independente da nossa aparência externa, pertencemos à raça humana. Somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Toda a passagem de Jesus entre os seres humanos foi marcada pela certeza do ressurgimento para a vida eterna. Jesus nos falava da vida futura, vida essa que ele estava nos ajudando a construir. Ele não iria construí-la para cada um de nós, visto que hoje nós entendemos que cada um de nós se encontra em um momento de evolução moral e intelectual, muito embora todos sejamos filhos de Deus e pertençamos à raça humana. Na manjedoura, Jesus simbolizou o quê? A simplicidade e a humildade também, como legítimas opções da vida. Na cruz afrontosa, em que nós o pregamos, Jesus exemplificou o quê? A serenidade, a paciência, a confiança absoluta nas leis divinas. Jesus também trouxe a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos, que sabem esperar, que são resignados, e para os justos, que sabem sofrer resignadamente, porque compreendem a razão pela qual estão passando pelo sofrimento. Isso é muito importante, porque o sofrimento nada mais é do que o pagamento de ações feitas anteriormente em razão de hábitos infelizes que ainda possuímos. Ou seja, é o pagamento de uma dívida. Ainda hoje no mundo, a justiça ela acaba cheirando a vingança. E o amor tem traços do egoísmo, o que significa que não é amor, é paixão. Paixão não é amor. Paixão é o que principia a construção de algo bom que pode tornar-se amor, mas pode também continuar pelo caminho do egoísmo, do apego, que é o que nós vemos lamentavelmente acontecer nos tempos atuais, com a ocorrência de não aceitação por parte dos espíritos encarnados em corpos de homens, corpos masculinos, não aceitam, por exemplo, a separação, entendendo que ser o dono daquela ou daquele espírito que ocupa um corpo feminino. Então ocorrem as lamentáveis crueldades. Ou seja, são hábitos enraizados em nós ainda, pois somos ainda espíritos imperfeitos, mas aqui estamos para nos educar. Então, tal reflexo condicionado de atitudes adotadas há milênios, como hábitos infelizes, continua em nós ainda. Entretanto, a ciência da vida, que jamais se esgota,
ela precisa induzir reflexões que rompam com esse automatismo infeliz. Ou seja, refletir sobre a vida, a importância da vida, qual a razão da vida, qual o objetivo da vida. E o objetivo da vida é ser feliz. Mas para ser feliz, você precisa construir essa felicidade através da sua mudança, através da sua reflexão. Então, mais do que ser bonito, rico, refinado ou influente, importa dignificar e purificar o próprio íntimo, porque isso levaremos conosco. Mas a beleza, a riqueza, essa será consumida pelas traças ou roubada pelos ladrões. Mas o bem que está dentro de nós, construído por nós pelos nossos hábitos, esse permanecerá conosco. Para isso, nada melhor do que se habituar a servir, a perdoar, a compreender as dificuldades alheias. A automação dos hábitos dignos pela repetição constante do bem é libertadora, certamente, da dor e das decepções. Pensemos nisso, reflitamos sobre os hábitos que possuímos, que sejam hábitos felizes, saudáveis, equilibrados. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o fim. Se for possível, deixe um like ou um dislike se você não gostou do vídeo. Isso ajuda muito na propagação do próprio vídeo e alcança horizontes muito maiores. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz.